Saudamos todos os amantes e os acompanhantes deste canal. Nós somos discípulos de Jesus Cristo em Angola e quem vos fala aqui é o pastor João Garcia Jorge. Falo-me aqui na qualidade do secretário desta associação. Temos uma atividade que se avizinha daqui a alguns dias. Portanto, temos a presença do nosso líder internacional que está cá em Angola para poder nos mostrar a visão aqui dos discípulos de Jesus. Portanto, vamos deixar que o presidente apresente-se a si mesmo e faça também apresente-nos a nossa visão. Ok, muitíssimo obrigado. Eu sou o Dom Vata Bernardo Las Vega. Conforme ouvimos, o presidente dos discípulos de Jesus a nível internacional. Então, nós somos Ministério Internacional Discípulos de Jesus Cristo. Para dizer que o ministério não é uma igreja. Portanto, nós não somos uma igreja, mas fazemos parte de igrejas. Quer dizer que cada membro tem a sua igreja e depois nos unimos para formarmos o Ministério Discípulo de Jesus. Para ser breve, vou explicar com mais esclarecimento. A igreja é como uma universidade e o ministério é como uma faculdade que está dentro de uma igreja. Por isso é que existe o Ministério de Evangelização, o Ministério de Intercessão, o Ministério etc, etc. Todos esses ministérios fazem parte de uma igreja local. Portanto, assim como nas faculdades temos focalizado, por exemplo, a Faculdade de Ciência, a Faculdade de Engenharia, etc, etc, mas fazem parte de uma universidade. E o Ministério assim também. Nosso Ministério está focalizado na evangelização. Mas para isso, então, na evangelização, nós temos 3 pilares que nos ajudam para podermos alcançar o alvo. Falando da visão dos discípulos de Jesus, o visionário é o próprio Deus. Portanto, nós fazemos parte dessa visão, mas o visionário é o próprio Deus. Deus é quem sonhou, Deus é quem imaginou, Deus é quem arquitetou e pensou, não, tenho que alcançar o mundo, e depois, então, nos associou nesta visão. Nós fazemos parte dessa visão. É por esta razão que, se olhar na nomenclatura, está-se a falar de Ministério Internacional Discípulos de Jesus Cristo. Expliquei o Ministério Internacional. Internacional quer só nos mostrar que o nosso plano de ação não se limita num só país ou num só continente. Está a nível mundial. Mesmo se ainda não atingimos ainda a nível mundial, mas nós almejamos, nós projetamos o mundo todo. E, graças a Deus, estamos nos alastrando, estamos atingindo alguns países. Hoje em dia já se pode falar de França, Portugal, já se pode falar de Congo Democrático, Angola, pode-se falar da Bélgica, da Alemanha, Inglaterra. E Deus está nos ajudando e continuará nos ajudando para irmos mais além. Jesus Cristo é o nosso mestre e nós somos os discípulos. E a nossa missão é evangelizar. Nós falamos que temos 3 pilares na evangelização. Isso nós podemos encontrar no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8, onde está a dizer que ide, pregai o evangelho e diz ao mundo que o reino de Deus está próximo. De graça recebestes e de graça dai. Então, vão, pregam o evangelho. Diga ao mundo que o reino de Deus está próximo. Ele depois continuou dizendo, curem os doentes, ressuscitem os mortos e purifiquem os leprosos. Ok? Nós temos, nesses versículos, podemos separar em 3 partes, onde saem os 3 pilares.
Primeiro ele disse, ide e pregai o evangelho. Isso está a evangelização, pregar o evangelho. E depois ele disse que curem os enfermos e também ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Então, no nosso segundo pilar está a oração. Está a oração como nosso segundo pilar. O primeiro pilar está no ensino, o segundo pilar está na oração e o terceiro pilar está nas ações sociais, porque ele disse, de graça recebestes e de graça dai. Nós recebemos de graça e devemos dar de graça. E então está o terceiro pilar, que é ações sociais. Então, para poder atingir este alvo, que é evangelização, que é discipulado, nós temos estratégias aplicadas. A nossa primeira estratégia encontra-se, fala-se do bom samaritano, lá no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, alguém preocupado a perguntar para Jesus quem é o meu amigo. E então Jesus começou a explicar esta parábola do bom samaritano. É ali que se encontra uma das nossas estratégias, se não a maior. Por quê? Porque fala-se do bom samaritano. O bom samaritano, ele ajudou um moribundo, alguém que estava morrendo, alguém que estava à beira da morte. E hoje em dia há muita gente nesse mundo que está à beira da morte, há muita gente nesse mundo que está moribunda, que, pronto, estão já considerados mortos sem saber e pensam que estão em vida, mas afinal de contas estão mortos. E se hoje em dia morrerem fisicamente, eles perdem a salvação, eles nunca terão a salvação. E nós precisamos, então, ajudar essas pessoas. É isso que o bom samaritano fez. Ajudou uma pessoa que estava à beira da morte. E o discípulo de Jesus, que é chamado, eu e você, somos chamados para podermos ajudar aquelas pessoas que estão à beira da morte, a caminho da morte. Outra coisa importante é, o bom samaritano ajudou um desconhecido. A Bíblia nos diz que lá passaram pessoas que conheciam a Deus e nem sequer atenderam o pedido de socorro desse homem que estava morrendo. Mas o bom samaritano chegou e não queria passar. Foi ajudar essa pessoa, ajudou um desconhecido. Discípulo de Jesus é aquela pessoa que faz tudo para a honra de Deus. E faz tudo com amor de Deus. Quer dizer que não olha na cor da pele, não olha na tribo, não olha na beleza física, não olha em posição social, mas ajuda, seja conhecido ou desconhecido, mas todo aquele que está carente, todo aquele que está precisando, todo aquele que não conhece Jesus, então precisa de ajuda. É esse que os discípulos de Jesus devem estender a mão. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que esse bom samaritano estava de passagem. Certamente tinha a sua caminhada para um lugar onde podia fazer as suas coisas, onde se calhar tinha o seu compromisso, mas porque viu esse homem necessitando, porque viu o estado desse homem, e deixou o seu caminho para estender a mão a esse homem e ajudar esse homem. Então esse é o objetivo para um discípulo de Jesus, compreender que nos discípulos de Jesus, no grupo discípulo de Jesus, no ministério discípulo de Jesus, na associação discípulo de Jesus, nós damos também o nosso tempo. Damos o nosso tempo. O bom samaritano deixou os seus afazeres para ir ajudar aquele homem. E então é isso que acontece conosco. Nós damos o nosso tempo. Nós olhamos para ajudarmos as pessoas com base no nosso tempo, que já é apertado, mas nós arranjamos o tempo para podermos fazer isso. E a Bíblia continua falando do bom samaritano. A Bíblia diz que ele levou este homem até a um hospital ou a um lugar onde poderia ser tratado, onde poderia ser curado as suas feridas. E ele disse, tratam-no
deixou um dinheiro, disse, eu vou e volto para ver se vocês gastaram um pouquinho a mais para eu acrescentar. O que é que isso quer dizer? Quer nos dizer que nós, discípulos de Jesus, nós somos chamados também a tirar do nosso bolso alguma coisa para podermos, então, ajudar a essas pessoas necessitadas, essas pessoas moribundas. É muito importante. O discípulo de Jesus não está ali para ganhar dinheiro, senão para tirar do seu bolso o pouco que ganha e poder ajudar um necessitado. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira igreja é aquela que cuida das viúvas, é aquela que cuida dos órfãos. A verdadeira igreja é aquela que se preocupa com o necessitado. E então, voltando, esse é o objetivo do discípulo de Jesus. E como este homem, o bom samaritano, eu vou e volto, isso quer dizer fazermos o seguimento. Nós não vamos, pregar a palavra e abandonar a pessoa assim, deixar ela deriva, como se diz. Não. Nós vamos ver como vai a evolução dessa pessoa. Por isso é que nós somos chamados discípulos de Jesus, é para discipularmos. Discipularmos é fazer o ensino e ter a certeza que a pessoa está a evoluir muitíssimo bem. Essa é uma das estratégias nossas, mas também temos uma outra estratégia que a Bíblia fala do apóstolo Paulo. Lá em Atenas, o apóstolo Paulo estava andando e estava a ver que as pessoas adoravam a Deus, adoravam os ídolos, etc. Chegou no local e viu que as pessoas adoravam um Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo disse, olha, vocês estão a adorar um Deus desconhecido, eu vou vos mostrar esse Deus. Isso nós chamamos de saber aproveitar as oportunidades. Quer dizer que qualquer oportunidade que a gente tiver, a gente vai aproveitar, introduzir a evangelização. Introduzir a palavra de Deus para chamar as pessoas e virem até Deus. Qualquer ocasião que a gente encontrar, qualquer lugar onde a gente se encontra, a gente tem que procurar um minuto para podermos falar de Deus. Por exemplo, essa estratégia de ação social. É claro que se você der um pão a alguém que está faminto, não tem como essa pessoa não te dar ouvido. Se você falar algo, ele vai prestar atenção. Por quê? Porque você primeiro supriu a necessidade dessa pessoa, não é? E depois ele vai te dar ouvido. Então, saber aproveitar a ocasião. Qualquer situação que a gente tiver, que saibamos aproveitar a situação. Alguém fica aí a chorar, não, mas com essas situações todas, Deus não existe. Então nós entramos através dessa frase e poder mostrar a essa pessoa a Deus. E para finalizar nas nossas estratégias, temos em João capítulo 4, Jesus Cristo diante da mulher samaritana. Jesus Cristo diante da mulher samaritana, Jesus Cristo pediu água, que na realidade Jesus Cristo não estava com sede, mas estava à procura de uma porta de entrada para provocar a conversa. E essa estratégia da porta de entrada é que nós aplicamos também. Quer dizer, vou dar um exemplo concreto. Para nós vamos procurar todas as estratégias para que as pessoas nos deem ouvido, para que as pessoas nos prestem atenção. Nós, conforme dissemos, estamos em França, Portugal, etc. O nosso projeto é de um dia trabalharmos todos em conjunto. E se nós pudermos trazer aqui, sei lá, quantos cristãos da pele branca podemos trazer. Porque há quem talvez não tem tempo para mim, mas se aparecer um branco, aproximar para falar com ele, vai lhe dar um tempo. Há quem não tem tempo para os adultos, mas se for uma criança a abordar, não tem como alguém negar o chamado de uma criança. Então, esta criança vai aproveitar. Não importa se vai dar apenas um panfleto ou qualquer coisa, mas depois Deus vai trabalhando. Porque a gente às vezes pensa que dando um panfleto não funciona, mas eu acompanhei
o testemunho do Matos Nascimento. Ele disse que foi convertido por causa de um panfleto que recebeu. Um folheto que ele recebeu, meteu no bolso, mas quando foi ao quarto de banho decidiu tirar o folheto para ler, e a partir dali, então, o Espírito Santo fez o seu trabalho. E desta maneira também que nós vamos trabalhando. Aproveitar todas as oportunidades para fazer chegar a palavra de Deus. Portanto, uma das estratégias é essa que nós vamos aplicar já no dia 16 de agosto, onde nós falamos que vamos fazer a distribuição da sopa solidária a quem vai se aproximar por causa da sopa, a quem vai se aproximar por causa da música, a quem vai se aproximar por causa da aglomeração de multidão. Mas com tudo isso, nós vamos aproveitar evangelizar ao mesmo momento. E depois, ao sair dali, no período da tarde, estaremos no orfanato, na Mabor, na igreja Altar do Fogo. Ali há o orfanato Pastor Timóteo, onde nós estaremos com as crianças do orfanato. Vamos brincar juntos, vamos adorar, vamos comer e beber junto com eles. Também vamos aproveitar e ouvir o historial de cada criança. O que que fez com que essa criança fosse parar no orfanato? Onde estão os seus pais? Isso tudo nós vamos saber naquele momento. Que Deus abençoe a todos. E estamos aqui. Se o pastor João tem alguma coisa a acrescentar, ou se há algumas perguntas, estamos prontos. Bem, foi uma visão totalmente bem apresentada. Na verdade, com este esclarecimento, todos nós percebemos quão tão grande é a nossa visão. E nossa visão não define classe social, não define cor, mas definimos-nos dentro de Cristo Jesus. Para reforçar, como a Bíblia diz no livro de Mateus 25, no seu capítulo 35 em diante, Jesus disse: quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu estava preso, visitaram-me. Quando eu estava doente, me deram um tratamento. Então, perguntaram: quando é que nós fizemos isso? Cristo respondeu que quando fizerem isso até ao menor de todos, vocês farão isso para mim. Portanto, são gestos que são importantes. É isso que nós temos dito. A igreja deve sair nos 4 cantos. Nós devemos sair fora. Porque é lá onde tem mais almas que precisam de Cristo. Então, nós temos essa missão. Essa missão é de ir buscar os mais necessitados. Jesus disse: outros me seguem pelo pão. Portanto, é uma estratégia que a igreja deve implementar. Ele disse: outros me seguem pelo milagre. Muitos virão a Jesus Cristo porque houve milagre na sua vida. Outros virão porque tem pão por ali. A igreja é o parceiro social do Estado. Então, todos nós, se nos dedicarmos em conjunto, tenho a certeza que estaremos a cumprir mais uma vez a missão, que é ensinar a palavra de Deus. Estamos todos nós convidados. No sábado, venham, temos grupos corais que estarão conosco. Temos o nosso irmão músico, que é membro também do Discípulo de Jesus, que é o nosso querido irmão Nicolau Samuel. Ele estará conosco. Vamos louvar a Deus, porque em toda circunstância devemos glorificar o nome do Senhor. Estaremos aí nas mediações do Mabor Imbondé, onde vamos oferecer nossa sopa para todos. E às 13h, que é do dia 16 mesmo, às 13h, aí na igreja de Imbondé, isso descaindo um pouco para quem vai naquela rua principal da Malha, mas não vai chegar até lá, é próximo da empresa Manauto. Temos ao lado, quem desce ao lado direito, temos a nossa
onde vamos dar, quer dizer, o nosso orfanato, Pastor Timóteo, tem uma placa aí, Pastor Timóteo, e se perguntar também, quase todos conhecem, é próximo mesmo da estrada, venha. E estamos a dizer também, vamos avançar antes de algumas perguntas para ser respondida. Não falte, participe conosco. A partir das 9h30, vamos oferecer sopa solidária a todos. Quer dizer, não limitamos, mas todos que estiverem ali, todas as crianças, adultos que querem tomar, ou como se diz na nossa gíria, na nossa língua, matabicho, pequeno almoço conosco, estaremos aí oferecendo. E teremos grupo coral também, no mesmo lugar, grupo coral que virá da Igreja Ieba. CC Bentemo. CC Bentemo. CC Bentemo okay. E Sedom, coro da Escola Dominical Damabor. E o nosso músico que estará aí também louvando a Deus, que é o nosso irmão Nicolau Samuel. Estaremos aí às 9h30. Posteriormente, às 13h, estaremos no orfanato Pastor Timóteo, onde vamos oferecer algumas coisas e vamos almoçar também com as crianças. Vamos brincar com eles, mostrando-lhes que Cristo os ama. Convidamos todos, venha com seu apoio físico, com seu apoio espiritual e o seu apoio financeiro. Precisamos disso para continuarmos também a alegrar muitas crianças e muita gente que precisam. Venha, aquele pouco, mas é muito para os outros e será muito também para Cristo Jesus e será muito quando nos associarmos para podermos dar os mais necessitados. Venha e Deus abençoe. Mas quero dizer o seguinte, a parceria continua aberta para todos. Não é só igreja, mas mesmo que forem empresas que querem apoiar-nos, como dissemos que precisamos de todo tipo de ajuda, o que vai fazer com que a nossa associação cresça. E nada cresce sem finança. Evangelização nunca foi gratuita, mas o evangelho é gratuito. Pregar a palavra de Deus é gratuito. Mas para darmos sopa solidária que estamos a dar, temos que tirar alguma coisa do nosso bolso. Então, nesse contexto, estamos a bater portas a pessoas individuais, coletivo, igrejas, empresas, todos aqueles que estão dispostos a entrar nessa ação, a participar nessa ação, que é maravilhosa. Com tudo isso é forma de servir a Deus também. Porque cada um tem o seu dom particular. Tem pessoas que têm um dom só de apoiar pessoas em certas áreas. Então tudo isso estamos a fazer com que a obra do Senhor continue a crescer. E do outro lado, quero dizer o seguinte, os projetos são grandes, nós trabalhamos dessa forma. Como o presidente disse, já existimos praticamente há 5 anos, do tempo de Covid até hoje. E nós temos linhas de oração, onde nos unimos todo mundo por onde estão os nossos membros, através das nossas páginas do TikTok, WhatsApp. Nós estamos lá, temos programas. Basta aceitar aderir, nós vamos colocar no nosso WhatsApp, um grupo de WhatsApp, e você receberá o convite também nas nossas páginas do WhatsApp, do TikTok, desculpa. E temos também canal de YouTube, que nós aproveitamos de divulgar nossos trabalhos, e em breve teremos o nosso próprio canal de YouTube, dos discípulos de Jesus Cristo também, onde será divulgado todos, e nossos trabalhos estarão lá, e o nosso site também já está aberto. Em breve vamos anunciar também em outros canais, vamos anunciar o nosso site. Mas quem quer visitar-nos pode visitar a nossa página do TikTok, Discípulos de Jesus Cristo em Angola, e se quiser, os nossos contatos vai passar por ali, poderá entrar em contato conosco e nós vamos lhe direcionar. O projeto é grande, temos grandes projetos, e desses grandes projetos pedimos a sua ajuda.
queremos formar não só um homem espiritual, mas queremos formar um homem útil na sociedade. E formar esse homem útil. Um exemplo, lá no orfanato, tem crianças que são abandonadas, que não conhecem seus familiares. Nós temos por obrigação de formar essas pessoas, lhes ensinar a palavra de Deus e formá-los também como homens na sociedade, que sejam úteis. E tudo isso precisamos da vossa ajuda. Que Deus abençoe. Para completar essa resposta, claro, temos já colaborado com as igrejas. Conforme eu disse, temos o pastor João, líder de uma igreja, nós colaboramos com a sua igreja. Temos outros pastores também. Tem a igreja Altar do Fogo, na Mabor, onde eu disse que nos abriram a mão e até colocamos na nossa sede provisória na Mabor, razão pela qual esta atividade será na Mabor, para dizer que o Cristo mesmo disse: ide, pregai o Evangelho, mas comecem em Jerusalém. Então, se o pastor, que é o pastor Moniz, responsável da igreja Altar do Fogo, nos abriu a porta para colocarmos a nossa sede e tem um orfanato na qual ele é responsável, porque nós iríamos correr passos alargados sem antes começar ali onde nos abriram a porta. É por esta razão. Não quer dizer que isso vai parar por ali. Nós iremos mais além. Mas este é o começo e começamos ali na Mabor. Ok. Nós agradecemos pela vossa colaboração, porque este também é um trabalho, estão a participar na obra de Deus, de forma direta ou indiretamente. E Deus abençoe a todos vocês que aceitaram o nosso convite. Todo que é membro discípulo de Jesus Cristo, em particularmente que está aqui em Luanda, estás convidado. Não faltem, venha participar conosco no dia 16, no dia 17 deste mês, que é o 8º mês que nós estamos. Temos irmãos que vão sair de Lubango, em outras províncias estarão aqui conosco. E você que estás aqui em Luanda, por que vai faltar? Não falte, venha participar, venha abraçar o nosso presidente querido que está aqui. E estamos a convidar Luanda todo. Para você, o pastor da igreja, que mergulha nessa visão. Então venham todos nós. Dia 17, a partir das 15 horas, na igreja Altar do Fogo. O nosso tema será Tenho um Sonho. Venham ouvir. É um tema lindo, maravilhoso, e vamos apresentar a nossa visão de forma mais ampla em relação da forma que nós detalhamos aqui, porque esse canal televisivo, então lá vamos apresentá-los mais ainda de forma aberta e pedimos que todos nós possamos participar. E nossos maiores cumprimentos a todos os discípulos de Jesus, tanto que estão na diáspora, em França, Portugal, o vice-presidente, pastor Gulman, e a todos que estão lá na França. Não dá para citar vossos nomes, o evangelista Bassaúla, todos. Que Deus abençoe rica e poderosamente pelo apoio que vocês deram, porque eu sei que o presidente está aqui, graças a vossas orações, graças ao pouco que vocês poderão contribuir, e sei que esse pouco vai fazer uma diferença aqui. E Deus abençoe rica e poderosamente. Esperamos nos abraçar no dia 16 e 17. Que Deus abençoe.